Instituto Superior de Estudos Brasileiros, ISEB. O ISEB foi criado pelo Decreto número 37608, de 14 de julho de 1955, como órgão do Ministério da Educação e Cultura. O grupo que criou tinha como objetivos o estudo, o ensino e a divulgação das ciências sociais, cujos dados seriam aplicados à análise crítica da realidade brasileira e deveriam permitir o incentivo e a promoção do desenvolvimento nacional. O ISEB iniciou suas atividades no governo de Juscelino Kubitschek, momento em que o país acelerava a sua industrialização, com a ampliação dos investimentos privados, nacionais e estrangeiros, além do investimento estatal. Por estar voltado para o estudo dos problemas brasileiros, JK atribuiu um grande prestígio ao ISEB, criando o Conselho de Desenvolvimento, que tinha por objetivo subsidiar o Instituto. Nesse contexto, os principais formuladores do Projeto de Desenvolvimento Nacional foram Hélio Jaguaribe, Guerreiro Ramos, Cândido Mendes de Almeida, Álvaro Vieira Pinto e Nelson Werneck Sodré. Para eles, o Brasil só poderia ultrapassar a sua fase de subdesenvolvimento através da industrialização. A política de desenvolvimento deveria ser uma política nacionalista, a única capaz de levar à emancipação e à plena soberania à época, segundo eles. Sua implementação introduziria mudanças no sistema político, determinando a substituição das antigas elites dirigentes do país. Em um país de economia desenvolvida, a nova liderança política deveria ser representada pela burguesia industrial nacional, que teria o apoio do proletariado. Em oposição a esses grupos estavam os interesses ligados à economia de exportação de bens primários, uma vez que tinha investimento de capitais estrangeiros, sendo um obstáculo ao desenvolvimento industrial nacional. Diante de interesses divergentes, o ISEB propunha a formação de uma frente única, integrada pela burguesia industrial e seus aliados para lutar contra a burguesia latifundiária mercantil e o imperialismo. A luta, então, seria travada, em suma, entre nacionalistas e entreguistas, que eram aqueles que tendiam a vincular o desenvolvimento do Brasil à potência hegemônica do capitalismo, os Estados Unidos. Apesar do nacionalismo não ser o projeto político que prevaleceu no governo de JK, é inegável que o governo deu amplo apoio aos empresários nacionais e facilitou investimentos de capital nacional. Paralelo a isso, o ISEB não conseguiu sensibilizar os grupos mais representativos das ciências sociais no Brasil, quais sejam os cientistas sociais da Universidade de São Paulo e da Universidade do Brasil, atual UFRJ. Não atribuir aos intelectuais do ISEB legitimidade para exercer o papel de analistas e formuladores de soluções para a sociedade, por os considerarem carentes de formação científica em sociologia, ciência política, economia, história e antropologia. Os isebianos, como eram chamados, eram percebidos como intelectuais de formação jurídica, bacharelesca, desprovidos de instrumentos teóricos e metodológicos indispensáveis para o exame científico da sociedade. De fato, a maioria dos integrantes do ISEB eram advogados, com interesses intelectuais voltados basicamente para a filosofia. A desconfiança em relação ao ISEB se manifestou também por parte de alguns jornais e associações empresariais, que identificavam os intelectuais do órgão como ligados aos movimentos de esquerda e ao comunismo. A partir de 1958, apareceram nítidas diferenças de orientação política e ideológica entre os membros do próprio ISEB, o que de fato provocou uma cisão no grupo. A luta interna estava ligada a uma tentativa de ajustamento entre a proposta de desenvolvimento do ISEB e a política que estava sendo implementada pelo governo Juscelino Kubitschek. Para alguns, o ISEB deveria aceitar a maior participação do capital estrangeiro no desenvolvimento,
tal como estava definido na proposta do governo. Já para outros, ao contrário, acreditavam que era preciso radicalizar a posição nacionalista. Mais adiante, o Instituto deu uma nova orientação às suas atividades. Passou a dedicar-se à mobilização política, aliando-se a grupos nacionalistas e assumindo uma posição mais agressiva em defesa do controle dos lucros das empresas estrangeiras, da melhor distribuição de renda, da extensão dos benefícios do desenvolvimento a todas as regiões do país, principalmente a região Nordeste, e da transformação da estrutura agrária. Contudo, o cenário não era favorável. Logo, militares, após assumirem o governo em 31 de março de 1964, decretaram a extinção do ISEB, em 3 de abril de 1964.